Bem, boa tarde a todos, em particular para os nossos alunos da série de temas contemporâneos, que tem nos brindado com uma série de palestras, as mais interessantes. Nós realizamos aqui, há um tempo atrás, mais ou menos 3 ou 4 semanas, um grande seminário sobre educação, com a presença do presidente do Conselho Nacional de Educação, com a presença do senador Cristóvão Buarque, que é um estudioso da área de educação, e de várias outras pessoas e profissionais que estudam educação no Brasil. Mas, infelizmente, nós não pudemos contar com a presença do nosso palestrante e eu fiz questão que ele aqui pudesse dar a sua palavra sobre esse tema, porque senão a nossa apreciação da questão educacional não ficaria completa. E ele muito gentilmente se disponibilizou a vir aqui, né, para completar e também colocar várias questões relativas ao tema. Apenas para fazer uma provocação de alguns assuntos muito importantes que permanecem abertos nessa questão, o primeiro deles é a questão da necessidade de estudo de nível médio não técnico para aqueles que demandam o ensino técnico, o que restringe um pouco as possibilidades para aqueles que gostariam de ir diretamente para uma área técnica. Isso aconteceu desde a Lei de Diretrizes e Bases, que já tem 20 anos, e é um tema importante de ser discutido. Outro tema de relevância diz respeito aos mestrados acadêmicos, quando em quase todo mundo as pessoas vão para o doutorado acadêmico e os mestrados são mestrados de formação profissional, aqui no Brasil, por uma contingência que ocorreu no passado, da necessidade de formar professores com nível de mestrado para a carreira docente, isso foi ficando e ainda hoje existe uma grande massa de alunos que migra para o mestrado acadêmico, ao mesmo tempo em que a área profissional, em várias e diferentes profissões, fica desassistida. Então, esse também é um tema importante que foi debatido na última reunião e que eu acho que a gente poderia falar rapidamente hoje. Um outro ponto importante diz respeito ao Enem, né? No seminário de educação, o presidente da fundação ele fez uma observação interessante de que você pode ter uma política A, uma política B determinada pelo Ministério, mas, na prática, as escolas se voltam muito para o Enem, para o currículo que é determinado pela prova do Enem e para a formação para o Enem. Então, até que ponto o Enem está contribuindo para, primeiro, a diversificação de escolhas da parte dos alunos. Segundo, para uma base curricular que seja diversa na medida em que os demandantes de educação, de ensino, demandem diversidade. E dois outros pontos para falar rapidamente é o Plano Nacional de Educação, começou a ser feito em 2011, foi aprovado em 2014, mas que, na verdade, foi uma soma de diversas opiniões e está sujeito a um problema de agregação, da mesma forma que é sujeito a um problema de agregação à base curricular mínima, que você tem várias opiniões, depois aquelas opiniões são congregadas em um documento, mas há uma dificuldade de operacionalizar aquilo quando se tenta fazer uma convergência das bases para um todo. Então, essas são algumas pequenas provocações que eu já faço aqui para o nosso palestrante. Bem, eu vou deixar para dizer o nome dele ao final, quando eu vou chamá-lo para a mesa. Então, por alguns segundos, vocês imaginam que vocês não saibam quem é. O nosso palestrante é nascido em Belo Horizonte, atualmente é pesquisador sênior do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade no Rio de Janeiro, que é o IEDS, possui graduação em Sociologia, Ciência Política e Administração Pública na Universidade Federal de Minas Gerais, de Belo Horizonte, frequentou a escola da Unesco, Latino-Americana de Ciências Sociais, em Santiago do Chile,
e obteve o seu PhD em Ciência Política pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. É membro da Academia Brasileira de Ciências e um destinatário da Ordem Brasileira do Mérito Científico. Foi professor aqui na Fundação Getúlio Vargas, na EBAP, durante muitos anos. Nos honrou aqui com a sua presença. No Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e na Universidade de São Paulo. E a sua experiência concentra-se na área de ciência política, com ênfase em políticas sociais, atuando principalmente em política comparada, educação superior, ciência e tecnologia, educação e sociologia da ciência. Exerceu o cargo de diretor do Instituto Americano de Pesquisa para o Brasil e foi presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. Essa parte curricular, eu acredito que já seja do conhecimento de todos, mas eu gostaria de acrescentar a ela a minha profunda admiração pelo colega, pelo amigo, pelo professor, pelo estudioso das causas deste país, nosso professor Simão Schwarzman. Peço a salva de palmas. Bom dia a todos, boa tarde. Eu queria agradecer ao Rubens e à IPGE pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Evidentemente que é um momento interessante, porque o governo recentemente baixou uma medida provisória sobre o ensino médio, o assunto que, em geral, era pouco tratado e virou um centro dos debates. Então, isso é bom, não é? A questão é saber se daí nós vamos ter um bom resultado ou não. Eu tenho 45 minutos, vou tentar me manter nesse limite e, por favor, me interrompa se eu estiver indo longe demais. Eu queria começar dizendo como é que é o sistema educacional brasileiro. Ele é muito simples, né? Ele é todo igual, vai todo mundo igual até os 17 anos de idade, e depois disso você tem um ensino superior, que quase todo mundo que continua vai para lá, e tem uma pequena parte que vai para o chamado tecnológico, que é o curso técnico chamado de 3 ou 4 anos pós-secundário. Isso é o Brasil. Como é que é a Alemanha? Eu não vou entrar no detalhe, não é? Mas eu só quero mostrar como é que é muito complicado. Quer dizer, quando o pessoal chega ali na quinta série, né, já começa a separar, já começa a ter diferentes tipos de escola, e quando chega lá em cima, é muito diferenciado. Não é? Como é que é na França? É a mesma coisa. Não é? Também sem explicar. Lá em cima, quando se chega no ensino médio ou ensino superior, ele se complica. Não é? Como é que é na Inglaterra? É a mesma coisa, é de baixo para cima, é de cima para baixo, aqui é o contrário. Quando chega embaixo, ele também se complica. No mundo inteiro, como é que é a Suíça? Mesma coisa, ela começa igual, chega lá em cima, uma série de pernas. No mundo inteiro, o ensino médio é altamente diferenciado e complexo. E o ensino superior também. No Brasil, não. No Brasil, até a medida provisória, é um só. É exatamente igual. No mundo inteiro, quase todo mundo, aos 16 anos de idade, existe um processo de avaliação e os alunos são encaminhados ou escolhem diferentes trajetórias. No Brasil, não. No Brasil, você tem o Enem no final dos 17 e 18 anos de idade. O caso brasileiro é completamente atípico, né? E a tentativa dessa medida provisória recente foi alterar isso e colocar o Brasil mais em linha do que acontece no resto do mundo. Qual é a importância dessa medida provisória? Não vou discutir aqui se essa será a melhor maneira ou não de fazer, encaminhar isso, essa é outra discussão, mas em termos de conteúdo. Em primeiro lugar, ela reduz essa enorme quantidade de matérias obrigatórias que existe no currículo brasileiro nesse momento. Não é que é uma coisa, evidentemente, que ninguém consegue, aos 15, 16 anos de idade, estudar aquelas 15 matérias obrigatórias e depois dar conta daquilo tudo. Em segundo lugar, ela dá às escolas a possibilidade de escolher, oferecer diferentes opções e dá a possibilidade dos alunos de optarem por diferentes opções. Não é? O que vai ser oferecido, segundo a lei, vai ser definido pelas bases nacionais curriculares comuns. Isso é uma coisa, é um dos problemas, porque essas bases nacionais curriculares não existem. O governo vem com um projeto de a base nacional curricular. Em boa hora, algum tempo atrás, o Ministério da Educação resolveu retirar o ensino médio desse projeto da base, porque já havia a ideia da diferenciação, e você não pode ter uma base única para todo mundo se você vai diferenciar, mas ficou sem nada. E agora tem a tarefa de como é que vai ser isso, e não é nada claro
o que é exatamente o que vai acontecer. Eu acho que essa é uma questão muito importante, que se isso for mal feito, a gente vai frustrar, talvez, o projeto nesse momento. Se o aluno tiver poucas coisas para fazer, ele pode escolher, ele pode se aprofundar, ele pode fazer laboratórios, ele pode estudar, fazer pesquisa, pode conversar com outros. Não é? O sistema inglês, por exemplo, com o A-Level, o aluno faz 3, 4 matérias e ele se prepara durante 2, 3 anos para fazer o exame naquelas matérias. Não é? Ele opta tanto entre as áreas acadêmicas, pode ser mais nas ciências, pode ser mais nas ciências sociais, mais nas ciências biológicas, como ele opta pela uma opção profissional e técnica. Né? A possibilidade de uma formação técnica profissional que já é orientada para o mercado de trabalho, né? É uma opção que os sistemas oferecem, e o Brasil, na atual legislação, alterada pela medida provisória, o ensino técnico ele é adicional ao ensino obrigatório comum para todo mundo. São 13 matérias obrigatórias, ou 15, e em cima dessas, né, você ainda tem mais as 800 ou 1.000 ou 1.200 horas do ensino profissional. É o único país do mundo em que é mais difícil fazer um médio profissional do que fazer um médio acadêmico. Porque o acadêmico você faz só acadêmico, o técnico tem que fazer os dois. Também é outra jabuticaba brasileira. Não é? E aí, a ideia que se você fizer bem a parte da Base Nacional Curricular Comum, você consegue evitar um dos problemas que pode existir, e frequentemente existe, quando você dá uma opção técnica, que ela fica muito limitada, que ela fica muito estreita, que ela não dá um conteúdo mais amplo, e hoje em dia a gente cada vez mais se entende que você não pode fazer isso, você tem que continuar, pelo menos com as coisas fundamentais, que são a linguagem, o raciocínio matemático, alguma fundamentação do pensar científico. Isso a gente pode pensar o que é mais aí, mas, enfim, existe alguma coisa em comum que você não pode, você tem que insistir naquilo, porque a tecnologia muda, porque o mercado de trabalho muda, e as pessoas têm que ter uma educação que elas possam levar para a vida inteira. Não tem que ser todo mundo física, química, filosofia, sociologia, etc., etc., mas matemática e português, pelo menos, sim. E a outra coisa que essa medida provisória faz é que ela estimula e financia a educação média de tempo integral. Eu acho que isso é uma questão que a gente pode, no final eu vou falar um pouco sobre isso. Eu tenho a impressão que isso entrou aí meio de contrabando no projeto. O projeto não era esse, mas o ministro gosta dessa ideia. Então, isso acabou saindo junto. Por que o ensino médio brasileiro precisa ser reformado? Primeiro, a cobertura, que devia ser universal, está mais ou menos estacionada em 60% da coorte, né, que entra no ensino médio. A qualidade é péssima, a qualidade é ruim, ela não aumenta, ela não melhora. O desempenho escolar ele é fortemente condicionado pelas condições socioeconômicas. O efeito escola, que a escola tem impacto muito pequeno no que o aluno aprende. O que ele aprende depende da condição social dele e se ele vai para uma escola pública ou privada. Os custos dos alunos triplicaram nos últimos, não é em 3 anos, não, em 15 anos, na verdade, 10, 15 anos. Está errado. E a qualidade absolutamente não aumentou. Quer dizer, o governo passa a gastar hoje em dia 3 vezes mais por aluno e a qualidade se mantém a mesma. E, ao final do ensino médio, a maioria vai para o mercado de trabalho sem nenhuma qualificação. Tem uma pequena minoria que vai para o ensino superior. Os que vão para o ensino superior, mesmo entre os que vão para o ensino superior, acabam desempenhando, uma boa parte deles desempenhando funções de nível médio, apesar de uma qualificação de nível superior, porque o nível superior, como a gente sabe, ele é muito desigual e nem sempre dá a qualificação que se espera. E o ensino técnico, como já mencionei, em vez de ele ser uma opção, ele é uma atividade complementar. Esses dados, rapidamente, quer dizer, aqui nós temos o dado sobre a evolução da matrícula no ensino médio. Isso aqui é a taxa bruta, que é o tamanho do ensino comparado com a faixa etária. Ela está estacionada, né? Mas é isso porque a bruta inclui o pessoal na idade e o pessoal fora da idade, todo mundo. A taxa líquida, que é só o pessoal na idade correta, de 15 a 17 anos, está mais ou menos por aqui, não chega a 60%. A tendência é não crescer muito. E a defasagem é uma coisa que tem melhorado. Antigamente tinha mais gente mais velha no ensino médio, agora tem menos, está mais ajustado. Por isso a taxa bruta não cresce muito, mas a taxa média, a lei hoje em dia requer que fosse 100%. Né? É obrigatório e nós estamos longe disso e não parece que vamos alcançar.
É desistências, aqui não é desistência, aqui é o número de matrículas no ensino médio, e o que a gente vê aqui são cerca de 3 milhões do primeiro ano, 2 milhões de alguma coisa, e o terceiro ano já tem 2 milhões só. Um terço dos alunos que entram no ensino médio não terminam. A taxa de abandono, desistência, o que foi, é muito alta. Esse é o resultado do PISA. O PISA é aquela famosa avaliação internacional da OECD, em que você compara o desempenho, é uma escala de 5 pontos, 6 pontos, e o que a gente vê aqui é que os países todos têm uma distribuição normal. Essa é a Finlândia, que é considerada um dos maiores, um dos melhores do mundo. Tem uma turma que está muito boa, tem uma turma que está muito ruim e tem uma distribuição normal. Não é? Coreia é parecido, Portugal também é parecido. Não é? Agora, como é que é o Brasil? O Brasil tem uma quantidade enorme abaixo do nível 1. Isso são jovens de 15 anos de idade que estão matriculados na idade correta. Isso exclui o jovem que não chegou lá. Exclui aqueles que ficaram pelo caminho. Tá? E nós temos, esse é o resultado em matemática, e o nível 1, que é o nível elementar, também ainda é insuficiente. Esses dois juntos dão quase 90% do total, e no nível mais alto, que é o pessoal de excelência, que vai para a pós-graduação, que vai para a pesquisa, é praticamente zero. A gente não tem nada. Né? A Coreia, os outros países, a Finlândia tem lá 5%, 10%, os países que têm uma porcentagem de pessoas que são as pessoas brilhantes, né? Que vão fazer as carreiras de alto nível. Nós não temos isso. Nosso sistema não forma esse tipo de gente. Esse é o Enem, que é uma prova que, o que a gente vê aqui, para entrar numa universidade federal, você precisa de mais ou menos 500 a 600 pontos. Quem é que consegue entrar numa universidade federal? Você tem que ir para uma escola privada e ter o pai com educação superior. Se você não tiver uma escola privada com o pai com educação superior, você não vai conseguir entrar numa universidade federal, que é o objetivo principal do Enem. O Enem é um sistema completamente pré-determinado, jogo de cartas marcadas. O dado recente é que você vai ver os alunos que se candidatam para o Enem agora, já são os alunos de classe média alta. Se você vê o perfil socioeconômico de quem entra, os alunos que resolvem fazer o Enem, o pessoal mais pobre já está começando a desistir, porque sabe que não tem nenhuma chance. Pode fazer o Enem para conseguir uma bolsa do ProUni, do ProUni ou outra coisa desse tipo, mas não para entrar no nível superior. Então, como eu disse antes, os investimentos públicos triplicaram por estudante nos últimos anos. O resultado do SAEB, o SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Ministério da Educação. Aqui eu não incluí o dado mais recente, que saiu, acho que uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, mas, basicamente, ele tinha os dados um pouco melhores lá para trás. Quando o sistema massificou, ele mais ou menos se estacionou aqui, e ele fica mais ou menos por aqui, não tem melhora. Tem melhoras na educação brasileira da 5ª série da educação fundamental, na 9ª série já quase não tem, e no ensino médio não tem nenhum. O sistema está absolutamente falido desse ponto de vista. O que você pode fazer para melhorar a educação? Tem uma série de questões que são políticas gerais como um todo. Tem uma discussão muito ampla sobre isso. Você mexe com as qualidades, com as escolas, você tem que ver com os professores, equipamento, tempo de aula. Não é? Você tem que mexer com a educação infantil, que é um ponto de partida fundamental, e a gente tem que estar começando a mexer com isso. Não é? Você tem a questão de políticas compensatórias, que são importantes, são necessariamente em termos de cotas, mas, enfim, o tema da política compensatória é um tema importante. E você tem que mexer no ensino médio. Quer dizer, essa discussão, mexendo no currículo do ensino médio, ele lida com um aspecto relativamente pequeno do conjunto maior. Quer dizer, não adianta eu ter um currículo muito arrumadinho e você não tem professor, você não tem escola, você não tem nada. Por outro lado, é mais fácil mexer na legislação do que outras coisas. E você não tem por que ter uma legislação que atrapalha, que impede que as coisas aconteçam. Eu vou cuidar da água aqui. Eu acho que essa nova importante também é você reduzir a sobrecarga de matérias obrigatórias e aprendizagem burocrática, que o aluno faz para aprender, para passar de ano, para passar no Enem, e esquece rapidamente o que ele teve que fazer, o que ele teve que aprender, não é porque ele simplesmente estava fazendo uma corrida de obstáculos para conseguir uma posição. E a ideia de abrir o ensino técnico como uma opção efetiva e não simplesmente como uma atividade suplementar. O modelo brasileiro ele é unificado, e tem uma discussão que eu não vou entrar aqui no detalhe de por que ele é assim. Há toda uma ideologia que, se você diferenciar, você discrimina, então você não pode diferenciar. Não é? E o que eu diria é que, na verdade, isso é que discrimina. Na medida que você coloca uma mesma obrigação para todo mundo, como a população é muito desigual, você atende um pequeno grupo e você abandona o resto. Então, a política ela é igualitária na sua intenção e ela é discriminatória nos seus efeitos. Todos são avaliados pela mesma maneira pelo Enem.
o ensino adicional, você não tem uma avaliação na entrada no ensino médio, como no resto do mundo, 15 anos, 16 anos de idade, você tem a sua avaliação de saída. No resto do mundo, como eu disse, não é? Há uma avaliação e diferentes encaminhamentos ao redor dos 16 anos de idade. Os Estados Unidos não têm esse mesmo sistema, é um sistema aparentemente unificado, mas a high school americana ela é muito diferenciada dela mesma. A high school não é um modelo unificado como o nosso. Pode, eu não quero deixar de poder completar o meu raciocínio, mas vamos lá. O SAEB ele é censitário até o 9º ano, mas ele é por amostra no ensino médio. Não é? Ele tem o SAEB, tem um SAEB na 9ª série. É verdade. Mas o SAEB ele não dá um dado individual, ele não dá uma avaliação individual. Apesar de que ele é censitário, para a 9ª série, esse dado não é usado no sistema educacional para orientar o aluno, por exemplo. Tá? Esse é um dado, rapidamente, só como é que os diferentes países, a proporção de alunos que estão no ensino profissional, no ensino técnico profissional, no ensino médio, não dá para ver muito, mas, basicamente, é só para mostrar rapidamente, a Alemanha, 40 e tantos %, Bélgica, 60%, o Chile, está errado aqui, é mais ou menos 40, 45, a Colômbia, 45, enfim, o mundo inteiro, a proporção de pessoas que no ensino médio vão para o ensino técnico, entre 30, 40, às vezes até mais 50% ou mais. No Brasil, nós temos cerca de 12%, 11%, eu vou mencionar isso um pouco mais em detalhe mais adiante. Por que é importante dar o ensino técnico? Primeiro, porque você dá acesso imediato ao mercado de trabalho para uma população que necessita disso e você aumenta a renda nesse mercado de trabalho. Ele pode ser mais motivante e mais interessante do que os cursos tradicionais para uma boa parte da população e ele pode ser um caminho alternativo para cursos superiores, que não são os cursos necessariamente os cursos acadêmicos, mas cursos mais técnicos, mais aplicados. Os países que diferenciam o ensino médio também diferenciam o ensino superior. E os alunos que chegam ao ensino médio com deficiência de formação, que é a grande maioria do pessoal brasileiro que chega, não é? Você pode oferecer uma coisa que faz sentido para eles, não é? Em que você, a ideia de que você vai recuperar todo mundo do mesmo jeito é uma ideia muito bonita, mas ela não funciona na prática. Rapidamente também, só alguns dados sobre o salário de pessoas com um tipo de educação que estão em atividades técnicas, não é? Operários de arte mecânica e outros ofícios, operadores de máquinas, não é? Para quem tem educação fundamental, basicamente, para quem tem educação média, né, se você tiver um técnico de nível médio, você tem uma média de renda de R$ 2.100, enquanto a média do pessoal que trabalha no mercado de trabalho com nível de educação média é 1,7, é 1.700. Não é? Claro que se você tiver um nível médio, mas for diretor e gerente, você tem um salário maior. Né? Mas se você comparar esse grupo, né, com a média geral, você vê que esse grupo aqui tem uma posição melhor. O fato de existe uma série de pesquisas que não estou mencionando aqui que mostram que quem tem algum tipo de qualificação técnica de nível médio tem uma melhor posição no nível médio de quem tem um nível médio, mas não tem essa qualificação. A evidência sobre isso é bastante consistente. Como é que é organizado o ensino profissional no Brasil hoje, até essa medida provisória? Não é? Existem 3 tipos de coisas que se fazem, basicamente, ou algumas principais. Existe uma coisa chamada formação inicial continuada, que são aqueles cursos do Senai, cursos curtos de 70 horas, de 50 horas, que é dado para, às vezes, no chão de fábrica, às vezes em cursos pequenos. Não é? E o ensino técnico que nós estamos falando aqui, que é aquele ensino de nível médio associado ao ensino à educação formal de nível médio, no Brasil hoje, ela tem 3 modalidades, o que se chama de subsequente, que é a pessoa que já completou o ensino médio e agora resolveu fazer um curso técnico depois. Não é? Nós temos o pessoal concomitante, em que ele faz numa escola um curso, depois faz um técnico numa outra escola. E nós temos o integrado, que é a mesma escola dá as 2 coisas, e que às vezes a gente chama de empilhado, porque as duas às vezes não falam uma com a outra. De manhã você faz um curso acadêmico, de tarde na mesma escola você faz um curso técnico, e o professor de um não conversa com o professor de outro.
Não é? Essa é uma coisa que nós temos também. Não é? E nós temos o ensino tecnológico superior, que é esse curso do superior, tem pouca gente que faz. São Paulo começou isso há muito tempo atrás com as chamadas FATECs, do sistema Paula Souza, né? São cursos de formação superior, mais de curta duração. E, claro, depois nós temos a formação profissional já de nível superior, de mestrado, etc. Esse aqui, rapidamente, também, como é que é a matrícula, esse é o dado de 2015, né? O setor privado é o que mais proporciona cursos técnicos de nível médio e a grande parte é o modelo subsequente. Isso aqui são pessoas de 30 anos de idade que já completaram o ensino médio e agora estão buscando uma qualificação profissional. O setor federal são os institutos federais de educação, ciência e tecnologia, os antigos Cefetes, que viraram universidades. Não é? E, então, eles continuam tendo no ensino técnico, eles gostam mais do integrado, é pouca gente, eles são muito caros por aluno, não é? E eles se concentram mais aqui. O setor estadual ele é predominado, a grande instituição no Brasil de ensino técnico profissional é o Centro Paula Souza de São Paulo, é o maior de todos. Ele também dá uma preferência para o chamado integrado. O integrado são exames de seleção, são tipo vestibulinhos. Quem entra tem 15 anos de idade, é difícil entrar, é tempo integral, de graça, e esse pessoal se qualifica para os vestibulares das melhores universidades. O pessoal vai para a USP, vai para as federais. Pois não. Também, exatamente. O Sistema S tem uma parte disso também, que o Sistema S são os Senais, né, SESI, eles têm também alguma coisa, e outros estão ali. Essa é a distribuição nesse momento. Dado esse quadro e dada a medida provisória, de quais são os pontos principais que eu acho que devem ser enfatizados para essa política dar certo? A primeira coisa é evitar que a Base Nacional Curricular ingesse o ensino médio de novo. Quando o governo lançou a medida provisória, começaram os protestos, mas estão excluindo a sociologia, estão excluindo a educação física, estão excluindo a religião, estão excluindo as danças. E aí a resposta foi, não, a base curricular vai incluir tudo isso. Bom, se ela incluir tudo isso, não precisava fazer nada. Né? Quer dizer, a ideia é que você, na verdade, tem que ter uma base nacional que seja... O termo em inglês é Common Core. No Brasil, eles esqueceram do core, não é? Ficou só o common. Não é? A base nacional curricular francesa, que é o que eles chamam de socle commun, tem 70 páginas. A última proposta do governo brasileiro tem 700. Né? Quer dizer, você vê a diferença. Quer dizer, o que se tem que colocar na base são as competências gerais que todo mundo tem que ter. Como é que a escola vai dar? Como é que ela vai fazer? Se ela vai dar sociologia, se ela vai dar economia, se ela vai dar direito. Isso é uma questão da escola. Você precisa garantir é que, no final, tem uma avaliação que o aluno tem aquela competência que se espera que ele tenha naquele nível, conforme a opção que ele fez. Né? E você tem que liberar o sistema educacional das obrigações de ter que dar tal matéria com tantas vezes por semana em tal e tal carga, porque com isso você engessa e você não garante qualidade. Né? Ninguém me garante que obrigar a sociologia é melhor do que obrigar a dar economia, ou dar filosofia, ou dar direito ou antropologia. Não é? É bem por acaso que, de repente, ficou obrigatório a sociologia. Os estudantes tem que poder optar pela opção dele. Na área acadêmica, ele pode ter uma opção porque ele gosta mais, ou tem mais pendão, ou tem mais jeito. Né? Frequentemente, também depende das condições que ele tem anteriormente. E você tem um problema de qual é a capacidade da rede escolar pública, não é? E privada de oferecer essas opções, do que não é nada trivial, mas é uma coisa que tem que crescer. A parte comum, obrigatória a todos, tem que ser uma coisa definida, então, como o core, e não como tudo. Né? E o Enem, evidentemente, no atual formato, é incompatível com o sistema diferenciado. O Enem tem que ser diversificado, ele tem que oferecer alternativas de formação, de avaliação, em função dos diferentes trajetos em que os alunos optam no ensino médio. E a questão da certificação profissional, a gente tem que tomar muito cuidado para ela não se transformar numa série de cursinhos de muito má qualidade. Então, nós temos que cuidar também das competências que os diferentes formações profissionais têm que proporcionar, o que não é uma questão trivial. E, evidentemente, no mundo inteiro, a gente sabe que o bom sistema de formação profissional é aquele que existe uma colaboração íntima entre o setor produtivo e o setor e o ensino. O aluno, a vinculação próxima entre a formação técnica profissional e o setor produtivo é fundamental. Se você não consegue essa aproximação, você vai estar formando pessoas para o mercado que frequentemente não existe. E você tem que permitir, evidentemente, a transição do ensino técnico para o superior,
não é? Você não pode criar do ensino técnico um beco sem saída, que quem optar por esse caminho não tem possibilidade de continuar estudando, não é? E você tem que abrir possibilidades, não necessariamente para fazer qualquer tipo de curso, mas conforme o desempenho, conforme a área que ele for. Né? Você tem que facilitar essa trajetória que vai do ensino médio ao ensino superior para a pessoa poder continuar se formando e não se sentir que ela está indo por um caminho que é um beco sem saída. Rapidamente aqui, como é que se organiza no modelo tradicional e no modelo mais moderno o currículo? Não é? As disciplinas, em vez de você ter uma lista detalhada de disciplinas, você permite opções, que as escolas escolhem as opções. A cobertura temática, em vez de você ter muitas disciplinas dadas superficialmente, você tem uma formação aprofundada em que o aluno escolhe, onde ele escolhe, ele vai aprofundar. Não é? Você tem os conteúdos, não são definidos em detalhe no currículo, mas você define as competências em que o aluno deve se formar. E a metodologia, você tem que diminuir a aula expositiva e aumentar a pesquisa, trabalho, discussão em grupo, enfim, tudo aquilo que seja uma atividade mais criativa. Você consegue fazer isso se o aluno tiver menos horas formais de aula. Não é? Se ele, em vez de ter 5 horas por dia sentado ali, ele tem 2 ou 3, o resto do tempo. Não é? Você vê o tempo de aula, por exemplo, na Inglaterra é muito menor, o número de dias de aula é muito menor do que no Brasil, porque você tem períodos curtos, né, de aula formal e períodos mais longos de trabalho, de preparação, que as pessoas se capacitam para os exames e a preparação para as avaliações, que são boas avaliações, é que predomina, e não a burocracia do curso. Essa medida provisória, foram apresentadas 550 emendas. E, nesse momento, existe lá uma comissão que vai decidir o que fazer com essas emendas. Então, nada disso está fechado ainda. Eu acho que uma das coisas que eu acho que está mal nessa proposta que precisaria ser mudada é a definição das áreas, das opções. Do jeito que está, é o seguinte, eles colocaram linguagem, matemática, ciência da natureza e ciências humanas. Linguagem, mas uma expressão que o Conselho Nacional de Educação gosta, a linguagem, a dança é uma linguagem, a música é uma linguagem, quase tudo é uma linguagem. Isso não serve, na verdade, é um conceito que não ajuda muito. Não é? A matemática sozinha, solta, aqui também não parece que faz muito sentido. Uma coisa que no mundo inteiro, hoje em dia, se fala é o STEM, é o Science, Technology, Engineering e Matemática. Não é? Uma área que é uma área tecnológica, que inclui a parte de ciências naturais e inclui uma parte aplicada de engenharia. Então, isso deveria ser uma opção. Você poderia ter escolas que, na verdade, fazem disso ou uma opção, ou até pode ser a sua principal opção, e o aluno pode procurar uma escola dessa se ele tiver esse interesse. As ciências biológicas da saúde formam uma categoria relativamente diferenciada. A parte de literatura, línguas, não linguagem em geral, mas a língua mesmo, português, francês, inglês, é uma área, e literatura. As ciências sociais e humanidades, eu por mim dividiria aqui, mas, enfim, é uma coisa mais curta, e, evidentemente, a formação técnica profissional, que inclui a formação artística, chamadas artes performáticas, música, dança, etc., que poderia ser a área de formação de nível médio também, e formação esportiva, que também poderia ser uma opção. Eu acho que isso seria mais interessante. Tem propostas de emenda da medida provisória sugerindo isso. Eu não sei o que vai acontecer, se a comissão vai tomar isso em conta ou não. Eu acho que a base nacional tem que ser mais clara, ela não é currículo, ela não pode definir, Então, ela tem que ser só as competências mínimas e não ser uma coisa obrigatória para tudo, E ela tem que ter as competências mínimas também das diferentes opções. Eu tenho 3 ou 4 opções, menos a profissional, porque aí é outra história. Mas se eu tenho uma opção STEM, Science, Technology, etc., eu tenho que dizer quais são as competências fundamentais dessa área. Então, eu posso ter uma base curricular específica para as grandes áreas de formação. E isso tem que se refletir, evidentemente, no sistema de avaliação posterior. O sistema de avaliação ele tem, então, que ter uma parte geral, que é muito na linha do SAT americano, que você faz uma avaliação de competências gerais, o inglês, alguma coisa social que você poderia ter. Você pode ter uma parte das diferentes opções de formação de nível médio, e você tem que ter uma questão de avaliação dos cursos técnicos, que tem muito a ver com certificações profissionais. Esse é um capítulo muito complicado, mas é uma coisa que tem que ser tratada de maneira separada. A educação técnica ela não pode ser tratada como se fosse uma educação propedêutica tradicional. Existe um catálogo, hoje em dia, o Ministério da Educação, o Censo Escolar, lista 195 cursos técnicos.
que existe nesse momento. O Ministério da Educação agrupou isso em 13 eixos, e existe uma proposta, existia, não sei se existe, espero que não exista mais, de fazer uma espécie de base curricular de cada um dos eixos. Só que esses eixos são uma combinação de coisas muito heterogêneas, né? Então, na verdade, tem assim, saúde e meio ambiente. E não existe, evidentemente, uma base comum de saúde e meio ambiente. Então, a ideia, quer dizer, quando você tem uma diversificação tão grande, você vai ter que lidar com essa pluralidade de maneira mais complicada. Não é? Dá licença, desculpe, eu queria fazer uma observação. Há um vínculo óbvio, imediato, entre a saúde e o meio ambiente. Isso é básico. Não, é claro que há um vínculo imediato. E outra coisa que eu queria lhe perguntar, e queria colocar para o senhor, como é que o senhor vê essa falta de capacidade de comunicação do governo, desse atual governo, com a sociedade? Inclusive, quem é o ministro da Educação? O que é que ele entende de educação? Para jogar uma proposta como essa... Eu gostaria de poder completar a minha apresentação. Pois não, obrigada. Em todo caso, respondendo rapidamente, é claro que saúde e meio ambiente são muito ligados. Do ponto de vista de conteúdo, de estudo, eu acho que estudar como é que os lagos são formados ou doença são coisas diferentes, eu diria que as competências são distintas. Quanto à comunicação, eu acho que o governo agiu muito mal ao não explicar direito qual era a proposta que ele lançou. Eu estou plenamente de acordo, não foi a melhor maneira. Então, eu estou discutindo o conteúdo, mas se a gente fosse discutir a maneira que foi feito, eu estaria plenamente de acordo que a comunicação foi muito mal feita. Como é que a gente relaciona a parte comum com a parte técnica, com a parte, né, com as duas partes? Uma coisa que tem sido dita é que nós vamos fazer a base comum, vai durar 1 ano e meio, e depois, no ano e meio seguinte, ou 1 ano seguinte, a gente vai fazer a parte profissional. Isso também mata a ideia, né, que você, na verdade, está esticando o sistema único por mais 1 ano e meio. Não é? Isso tem sido dito, o Ministério da Educação tem dito isso frequentemente. Eu acho que seria uma opção muito ruim, não assumir a necessidade de você iniciar a diversificação logo do início e trabalhar nesse novo modelo de maneira mais plena. Eu acho que é importante também que essa parte comum, que é fundamental, o português, a matemática, etc., seja ensinada no contexto das áreas de formação. Se eu vou dar uma formação em uma área específica, eu tenho que ver o que é que eu vou precisar ensinar de linguagem, de matemática, de conhecimentos de física, de conhecimentos de ciências sociais, no contexto daquilo, e não fazer de maneira como tem sido hoje nos cursos integrados, que é chamado o empilhamento. O sistema tradicional, que dá as aulas tradicionais de sempre, e de tarde o aluno faz uma coisa que não tem nada a ver com o que ele ouviu de manhã. Eu acho que isso também não é uma coisa fácil. Né? Nossos sistemas escolares não sabem fazer isso, a gente vai ter que aprender. Né? Eu acho que o exemplo que eu dei no começo, da complexidade do ensino médio em todos os países onde o ensino médio é mais desenvolvido, é que é um processo de aprendizagem. A gente não vai amanhã, por um decreto, sair fazendo bem uma coisa que a gente nunca fez. É um longo processo de aprendizagem. Mas a gente tem que começar, em algum momento. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Né? A cultura da formação técnica é diferente da cultura da formação tradicional. A cultura da formação técnica é a mão na massa, é o trabalho prático, é a experimentação, né? É o trabalho profissional. É muito diferente da formação do professor que vai para um curso de pedagogia ou uma licenciatura. Então, isso coloca o sistema S no Brasil, o Senai, etc., eles têm uma tradição importante de ensino técnico, mas não necessariamente de um ensino técnico ligado ao ensino mais amplo de formação de nível médio. Mas eu acho que eles têm essa competência e ela tem que ser aproveitada, porque é uma base que a gente tem que usar. A aprendizagem é muito importante, que é a aprendizagem pensando aí que jovens na empresa, que combina empresa com estudo. Esse é sempre mencionado como a grande diferencial do sistema alemão, né, que é o sistema chamado sistema dual. Não é? E o Brasil, nós temos uma lei de aprendizagem que obriga as empresas a darem, contratarem alunos e dar informação profissional para eles, jovens, nas áreas técnicas, mas isso a gente sabe que, hoje em dia, isso virou muito mais um programa assistencialista do que provavelmente um programa de formação. Então, tem toda uma discussão sobre o que a gente faz com esse sistema de aprendizagem para ele poder realmente ter um efeito de formação que, hoje em dia, ele não tem. E a questão dos professores é complicada, porque a carreira do professor tradicional é a carreira da escola tradicional, é por concurso, a estabilidade, são as licenciaturas ou os cursos de pedagogia, e esse não é o perfil do professor da formação profissional, que é uma pessoa mais de fábrica, de empresa. Os cursos podem ser transitórios, eu posso criar um curso agora, daqui a 3 anos, eu acho que o mercado de trabalho não vai ter mais
demanda para aquilo, eu vou mudar o curso que eu faço com o professor. Enfim, a lógica de contratação e de uso do professor nesse tipo de curso é diferente da lógica tradicional do sistema, do sistema público. Para terminar, eu termino aqui, eu quero falar um pouco sobre essa questão do ensino de tempo integral que o governo apresentou como, na verdade, a medida provisória começa falando do ensino de tempo integral, e depois é que ela fala de outras coisas. Não é? E isso, evidentemente, tem a ver com o fato de que o atual ministro da Educação foi governador de Pernambuco, e Pernambuco implantou um sistema relativamente amplo de ensino profissional, em cima de um ensino médio, de tempo integral, um ensino médio relativamente restrito, porque o Pernambuco não tem uma mesma cobertura de ensino médio que tem outros estados. De qualquer maneira, a medida provisória não fala de uma questão que eu acho que é muito importante, eu diria que é mais séria, que é a questão do ensino médio noturno. A cidade do Rio de Janeiro, hoje em dia, não tem ensino médio no sistema público diurno. E não é porque... A razão é porque não tem escolas, porque eles usam os prédios do ensino fundamental de noite para dar o ensino médio, e todas as evidências são que o ensino noturno é um desastre. O aluno chega tarde, sai cedo, o professor não vai, enfim, a gente sabe que não funciona. Não é? A ampliação de 4 para 7 horas, hoje em dia o tempo normal da escola são 4 horas diárias, do governo está propondo 7. Não é? Ela é cara e é impossível de implementar no prazo curto. O governo está dizendo, bom, quem sabe agora nós temos 6%, quem sabe daqui a 2 anos a gente vai ter 10% da matrícula, ou 12%, né, e ao longo do tempo a gente vai chegar lá. Na verdade, ele não garante por si mesmo a qualidade. Se eu olhar em termos comparados, não é? Por outro lado, o ensino noturno, como eu estava dizendo, é muito sério, não é? E a gente não é mencionado. Esse aqui é quantas horas anuais de hora em diferentes países. O Brasil hoje tem 800 horas, não é? A proposta do governo é passar para 1.400, não é? Que seria a maior quantidade de horas-aulas do mundo, se a gente conseguir efetivar isso. Não tem a menor necessidade. Não é? Quer dizer, a Finlândia, que é considerado um dos melhores sistemas de ensino médio do mundo, tem menos de 900 horas, a média do OECD são 900. Não é? 5 horas bem dadas é mais do que o suficiente, eu não preciso de 7. Não é? E essa questão, eu diria que é um falso problema, enquanto que o problema verdadeiro é o ensino noturno, e o governo está colocando recursos adicionais em cima de um projeto que eu diria que é um equívoco. É uma crítica principal que eu faria a essa proposta. Esse é o dado sobre a matrícula no ensino noturno no Brasil, não é? E nós temos aqui o fato de que nós estamos trabalhando aqui com essa população, que é a população mais ou menos na idade do ensino médio. Esses jovens, 16, 17 anos, que estão no ensino médio, eles não deviam estudar à noite. E, se eles precisam trabalhar, o governo poderia colocar recursos para, inclusive, subsidiar, para não poder estudar sem trabalhar. Não é? Não há nenhuma razão para você, em nome do direito do trabalho, você colocar um curso à noite que não ajuda. Não é? Os cursos técnicos subsequentes são aqui, quase 30 anos. Né? Aí isso é outra categoria, é outro tipo de gente. Aí pode ser noturno, a pessoa tem que trabalhar, é outra situação. Basicamente é isso. Como é que a gente vai transitar do atual sistema para o novo sistema? Não é? Eu acho que, como eu disse, o tempo completo, não é? Esse sistema de você colocar todo mundo, não é? De tempo integral, eu acho que não é o melhor caminho. O tempo de 4 horas, 5 horas é o que a gente tem que trabalhar com isso. Nós temos que trabalhar com experimentação e com flexibilidade. Eu acho que essa é uma questão importante. A gente tem que evitar o currículo detalhado, a determinação minuciosa de que cada um vai fazer. Os estados têm um papel importante em definir os sistemas próprios de cada um deles, e as escolas têm que ter liberdade. Enfim, eu acho que você amarra nas avaliações de competências, você amarra na base curricular, se ela for bem definida, e você deixa a implementação o mais aberto possível. Eu acho que esse seria o modelo mais adequado. Não é? Cada um vai fazer o que faz melhor, você não pode exigir que todo mundo faça de tudo. Na época do governo militar, houve uma legislação que exigia que todas as escolas médias que dão formação profissional. Depois de alguns anos, se descobriu que aquilo era um engodo, nada acontecia, e resolveu cancelar isso. Você não pode obrigar a todo mundo a fazer tudo. Não é? E eu, como mencionei, o sistema S tem um papel importante que ele mesmo está percebendo que vai ter que jogar na medida que você quer ampliar esse ensino técnico no país. Não é? E a parte comum ela tem que ser dada em função das áreas de opção de aprofundamento técnico ou propedêutico geral dos alunos. É isso. Quer dizer, eu acho que a medida provisória ela avançou
e ela não fez isso por acaso, quer dizer, a discussão sobre a reforma do ensino médio ela já vem rolando por muito tempo, o Conselho Secretário de Educação vem discutindo isso há muito tempo, enfim, tem muita gente escrevendo, falando sobre isso já há bastante tempo, então não é que tiraram da cartola uma coisa e soltaram de repente, né? Eu acho que ela foi uma tentativa de colocar o que deu para fazer naquele momento. Eu acho que tem muitas incertezas, eu acho que a comunicação foi muito mal feita por parte do governo, não é? E eu acho que essa mistura da questão da diferenciação do novo formato com o ensino integral, com o ensino de tempo integral, eu acho que, em vez de ajudar, na verdade, atrapalhou ainda mais uma coisa que já é difícil. Eu ficaria por aqui e a gente pode conversar. Bem, nós fomos brindados aí com uma aula magna, com M maiúsculo, pelo professor Schwartzman, que complementa, de certa forma, o nosso seminário sobre educação, feito há 3 semanas atrás, e acrescenta com muito brilhantismo, com profundidade, sem deixar de ser extensivo, e com detalhes, sem ser monótono. Fez uma apresentação que complementa o que nós vimos. E agora nós vamos para a parte mais interessante, porque com a tecnologia da internet, hoje em dia, a gente pode ouvir palestras, etc., mas essa parte da interação é que é a parte que privilegia o fato de nós estarmos aqui, também no que é um rito, é uma certa ritualística da nossa escola. Então, nós vamos começar tomando as perguntas. Eu pediria, por favor, o seguinte, que as pessoas se identifiquem, depois façam as perguntas, de preferência curtas, sem uma contextualização acima da mínima necessária. Vamos começar aqui com o nosso querido colega, diretor do IBRE, professor Regis Bonelli. Não, obrigado. Diretor não, ainda não. Pesquisador. Eu achei interessantíssima a palestra e eu tenho até receio de manifestar minha ignorância de público, uma pergunta tão singela, mas ao mesmo tempo algo que me ficou no pensamento enquanto você expunha, Simão. É o seguinte, talvez eu esteja preocupado à toa, mas os professores têm que ter uma formação especial para isso, ou essa passagem do ponto de vista dos professores é mais ou menos automática de um sistema para o outro? Não entendo, de que sistema? Quando você passar para essa nova organização do ensino médio, depois do ensino técnico, você precisa preparar os professores ou eles já estão capacitados? Bom, a gente sabe que a gente tem um problema geral de professores. Os professores não são muito capacitados em geral. Não é? Agora, eu acho que o ensino chamado propedêutico, que não é o profissional, o novo modelo, eu diria que não traz muitas novidades. Uma escola que já dá física, química, biologia e ciências sociais, ela pode simplesmente realocar o tempo dos alunos e o tempo dos professores, e os alunos vão optar, os professores vão se concentrar mais em certo tipo de alunos ou outros. Eu acho que, em princípio, isso não mexe Pode mexer que, de repente, algum professor pode sobrar, vai faltar outro, enfim, é uma questão que pode acontecer, mas eu diria que não mexe muito. O ensino profissional é diferente, porque a tradição do ensino profissional ela é distinta. A cultura da formação técnica, prática, mão na massa, né, as competências que se busca aí, a competência mais do desempenho manual, às vezes, prático, enfim, é outra cultura. Então, o professor normal ele não vai fazer isso. Eu acho que esse é um problema fundamental. Não é? Quer dizer, por isso que os europeus, eles têm um sistema, na verdade, na Europa, os sistemas são diferentes, são escolas diferentes, tipos diferentes, professores diferentes, com tradições muito distintas. Os Estados Unidos não é assim, mas dentro dos colleges, frequentemente, você tem programas, atividades, né, que são dados diferentes, com outro tipo de gente, enfim. É uma complicação. Que formação você tem que dar para um professor? Essa é uma questão que, evidentemente, mobiliza muitos professores. Existe um item na medida provisória que diz que você pode reconhecer o notório saber para qualificar o professor. Isso os professores estão reagindo, dizendo que com isso você está desvalorizando a carreira, a formação específica do docente. E a explicação que o governo dá, não, isso aqui é para a área técnica. Ou seja, um sujeito que é um muito bom técnico
no chão de fábrica, você pode reconhecer a competência dele e ele vai ensinar. Você tem que dizer, bom, mas não é simplesmente assim. Ele não vai chegar na sala de aula e vai fazer uma coisa que ele nunca fez, que é ensinar. Como é que você faz isso? Como é que você dá a ele um treinamento para ele poder fazer isso bem? Não é? E não é trivial. Não é? Mas eu acho que não é trivial, mas também a resposta não é. Então, ele tem que fazer um ano de licenciatura. Também não é isso. Quer dizer, você tem que... Existe uma maneira mais prática de você treinar sob supervisão, sob guia. Você tem alguém que vai ser um indutor, que vai levar esse sujeito, vai ver como é que é, ele vai trabalhar sob orientação de alguém. Não é? Enfim, existem outras maneiras de você capacitar uma pessoa que não tem a formação pedagógica para ela fazer esse tipo de coisa, não é? Sem necessariamente passar pelos cursos pedagógicos normais. Essa questão toda é uma questão que mobiliza muito os professores, os sindicatos dos professores, porque eles sentem uma ameaça na sua posição profissional. Mas eu acho que é uma questão que, particularmente em relação ao ensino profissional, ela precisa ser mais discutida. Não é nada trivial, não. Professor, eu sou Antônio Pinto, eu sou consultor de tecnologia aqui da Fundação e sou desenvolvedor de tecnologias educacionais para a área de ensino integral, usando como base a tecnologia para estender essa formação, carga horária. Eu queria saber do senhor como que o senhor acha que a tecnologia ela vai poder ajudar nesse processo de migração, para complementar, até muito pela questão de custo, né, que você dobrar uma grade curricular custa muito caro e leva muito tempo. A tecnologia vai poder ajudar nisso? Eu acho que sim. Quer dizer, primeiro, não está se falando em dobrar, cara, apesar de que o governo está propondo passar de 2.400 para... Não é? 75%. Mas isso é uma coisa de longo prazo. No curto prazo, a gente não vai ter isso. A gente vai continuar com as 4 horas diárias. A carga vai continuar igual. E o modelo de diferenciação não supõe que você tem que ampliar a carga horária. Tem que ser dentro da atual carga. Não é? O modelo de diferenciação, uma coisa não está associada à outra. Tá? O que a gente sabe sobre tecnologia, né, por evidência que se tem internacionalmente, é que as boas tecnologias, quando o sistema educacional funciona bem, elas ajudam muito. Quando o sistema educacional funciona mal, elas não servem para nada. Não é? Existe, às vezes, uma ideia de não, você substitui o professor, você substitui um bom programa, você coloca a tecnologia e você resolve. Não, você não resolve. Não é? Isso é o consenso, a evidência toda que eu conheço, que já vi isso por vários lados, é que a tecnologia, a expectativa de que você fazer uma revolução da educação com a tecnologia, one laptop per child, cada criança vai botar um computador na sala, e com isso você revoluciona, não é assim, isso não funciona desse jeito. Agora, se você tiver uma boa escola, uma boa orientação, um bom encaminhamento, a tecnologia ela vai acrescentar, ela dá recursos, ela dá elementos, etc. O ensino à distância é uma coisa que funciona, quer dizer, eu acho que você pode introduzir. Mas você, por exemplo, não vai dar educação profissional à distância. Você pode dar em algumas áreas. Quando a gente fala de educação profissional, você está falando de um universo muito diferente. Algumas coisas são mais gerais, outras são mais técnicas. Tem uma área comercial, tem uma área de serviços. Não é? Eu acho que depende. Não é? Mas então, um pouco rapidamente, eu acho que a tecnologia é importante, mas ela não é a bala de prata que vai resolver o assunto. Posso falar? Pode. Não, o senhor pode ir primeiro. Tudo bom? Bem mais. Tudo bom, Simão? Não, primeiro eu gostei muito da tua colocação de que essa medida provisória tem 2 pedaços, 2 partes bem diferenciadas. E eu queria saber se tu tem a mesma leitura que eu. Pelo que eu entendi, o que imediatamente entra em vigência é a política de fomento ao tempo integral. Aliás, hoje já saiu na imprensa o número máximo de escolas, o número máximo de alunos. Porque a parte da flexibilização do currículo, que é isso que vem sendo discutido há muito tempo, e sobre a qual há um consenso, não sobre como fazer, mas sobre a necessidade de fazer, depende da base, e a base não tem data fixa para estar pronta. E, como tu mesmo colocasse, é um assunto muito complicado. Então, assim, o que é imediato é o tempo integral. O tempo integral vai ser dado para mais, por esses dados do governo federal, para mais 3,7% da matrícula, que hoje já é 3,6% dos alunos em tempo integral. O governo federal repassa dinheiro por, no máximo, 4 anos, depois cai fora e deixa para os estados pagarem. E quem vai ter que ampliar mais isso são os estados. Além do que, o Plano Nacional não diz que tem que fazer integralmente, nem muito priorizando o ensino médio. Quer dizer, por que não fazer o tempo integral, esse apoio do governo federal para o conjunto da educação básica? Por que só para o ensino médio, se isso não está associado à reforma do currículo?
eu realmente fico temerosa de que isso termine atrapalhando a necessária reforma do currículo do ensino médio. Eu não tenho nada a acrescentar, exatamente isso. Estou plenamente de acordo. Que triste. Professor Simons, professor Fernando Mota, diretor da Educação Superior da Rede FAETEC, no Rio de Janeiro. O senhor nos mostrou estatísticas dos resultados negativos na avaliação do ensino médio. Quantos chegam ao final, a evasão muito grande, a parte de conhecimento adquirido. No entanto, nós estamos tendo notícias hoje dos estudantes do Paraná ocupando escolas contra a proposta. O senhor falou, ao mesmo tempo, da péssima comunicação no lançamento da própria proposta de mudança do ensino. O senhor falou ainda há pouco da questão da formação, essa questão do professor, do notório saber, que também gerou uma grande confusão, e nós temos hoje uma legislação que não nos permite, por exemplo, a FAETEC, continuar fazendo formação pedagógica, porque nós precisaríamos ter as licenciaturas de cada área de formação pedagógica. Então, eu queria que o senhor nos falasse um pouco das contradições todas que estão postas nesse momento. Eu acho que a gente está, quer dizer, essa coisa dos estudantes, enfim, os estudantes fizeram um movimento e impediram a racionalização do sistema paulista. Né? O sistema paulista diminuiu enormemente de tamanho, o governo tentou racionalizar um pouco o sistema escolar e teve que voltar atrás porque os estudantes ocuparam e impediram completamente. Né? Eu acho que faltou, evidentemente, comunicação, mas também nem sei se conseguiria, porque você tem todo um contexto político, né, que tem a ver com enfim, coisas muito mais amplas em que os estudantes se mobilizam contra o governo. Né? O governo é golpista, então o que eles fizerem está ruim por definição. Né? Eu não sei muito bem como é que você resolve isso. Quer dizer, eu acho que a gente o caminho vai ser um caminho complicado. Eu acho que a gente está... Isso foi lançado agora, eu acho que a Marisa Abreu colocou muito bem, né? Que não é claro que vai se conseguir implementar bem o que foi proposto. Né? Eu espero que a gente se consiga avançar, mas não... Né? Essa questão toda da obrigatoriedade das licenciaturas, eu acho que são coisas de legislação que eu não conheço muito bem um detalhe disso, eles precisam ser revistos. Eu insisto, é um longo caminho, quer dizer, além das dificuldades políticas, né, que tem gente que não entende, que tem gente que ou é contra. Eu não vi ninguém que dissesse em sã consciência que era contra, porque era contra a ideia da diversificação, por exemplo. Não é? Existe uma ideia, existe sim, existe alguma oposição que continua insistindo. E tem um contexto, eu não falei sobre isso, mas, digamos, a origem da ideia da unificação de todo mundo é o Antônio Gramsci. Não é? O Gramsci é o autor da chamada ideia da politecnia, que alguns ideólogos da área de educação marxistas brasileiros convenceram o Conselho Nacional de Educação que essa é a concepção de educação para o ensino médio brasileiro. Não é? E a ideia básica é o seguinte: para os operários terem hegemonia, eles têm que ter a mesma educação dos burgueses. Então, você não pode criar uma educação profissional, porque então você está criando operários para o mercado de trabalho, essa coisa horrível, e você tem que criar pessoas que são pensadores críticos. Então, você não pode ter ensino técnico diferenciado. Esse é o pensamento dominante até agora no Conselho Nacional de Educação. Não é? E a origem é o pensamento marxista de Gramsci, que está lá. Não é? Enfim, eu estou saindo com um livro sobre esse tema, eu dedico um pouco de tempo a isso, eu não queria ter de falar sobre isso, eu abro um outro assunto. Mas o fato é que tem gente de sã consciência que acha que se você diferenciar, você cria desigualdade, você cria alienação. Mas a maior parte do direito das pessoas que são contra é porque não entendem, porque não pagaram para ver, e o governo não explicou. Né? Então, eu acho que o caminho é difícil. O caminho para frente não é um caminho fácil. Né? Agora, a gente tem que ir avançando, tem que tentar esclarecer, colocando as questões, ver como é que a gente consegue. Eu levantei porque eu sou baixinha. Boa tarde, meu nome é Sulema Mendes de Budim, já dei aula, gosto muito de dar aula. Fiz um MBA de Gestão Ambiental aqui, sou ligadíssima à Fundação. Isso tudo para lhe dizer o seguinte: o senhor tocou agora num ponto nevrálgico. Lamentavelmente, professores, estudantes e a maioria dos grandes cérebros, inclusive desse país, estão contaminados por uma ideologia de esquerda. Podia ser de direita, seria uma ideologia da mesma forma. E isso é o maior problema que o Brasil enfrenta nesse momento. Porque onde a gente vai, a gente encontra uma barreira ideológica que não pensa nem no presente, nem no futuro, nem no país. Pensa em projetos de poder, que é o que nós estamos vendo aí, o que aconteceu com o Brasil. A Fundação é uma exceção. Pelo menos aqui eu nunca encontrei ninguém com ideologia.
durante o tempo... Não, eu não encontrei no tempo que eu fiz o meu MBA e gostaria que ela não ficasse contaminada. Mas o fato é o seguinte, que precisa haver uma reforma de ensino, professora, é fundamental que exista. Agora, eu faço uma pergunta para o senhor, depois dessa colocação. Por que será que aqueles colégios que ainda usam aquele ensino tradicional, eu vou lhe dar um exemplo aqui no Rio São Bento, são os melhores? Por que que os alunos deles saem para os vestibulares e passam sem cursinho e têm uma formação básica fundamental? Inclusive, numa coisa que, para mim, é fundamental, aprender a falar português, língua portuguesa. É a nossa língua. Que, hoje em dia, a maioria dos que saem das universidades, isso é uma pesquisa do IBGE, 75% são analfabetos funcionais. E isso é muito sério para um país. Muito obrigada. O São Bento ele deve ser acredito que seja uma muito boa escola, e ele recruta filhos de classe alta, de pais muito educados. Essas pessoas iam se dar bem no São Bento ou em qualquer outra escola, praticamente. O São Bento até melhora. Esse pequeno segmento de educação de elite não é problema. Ainda que a educação privada brasileira não é tão boa quanto às vezes se pensa. Né? Mas o problema é a grande massa de pessoas que chegam no ensino médio muito mal qualificadas. O que a gente faz com eles? A gente joga em cima deles do programa do São Bento? Não adianta, o São Bento não vai dar conta. Se o São Bento não estivesse selecionando os alunos na entrada, pelo nível socioeconômico e por outros critérios, ele também não faria o que está fazendo. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Alô, meu nome é Maurício Blanco, do Instituto Forteori. Simão, estou aqui. Está aqui. Não, eu tenho 50 mil milhões de perguntas, mas não vou fazer isso. Eu só queria colocar algumas questões super específicas para dizer... Bom, em primeiro lugar, dizer que sou totalmente a favor do que está... desse processo que se inicia agora, com todas as interrogantes que você colocou. O processo é muito positivo porque já não dava mais para continuar como está. É um anacronismo há muitos anos. E esse mesmo processo também tem que começar em algum momento no sistema universitário do ensino superior. Não dá mais também para ter o ensino superior que temos até hoje e o modelo que funciona. Mas eu queria te colocar algumas... Então, dado isso, obviamente que eu tenho também interrogantes, críticas e reservas em relação a isso. Eu tenho algumas dúvidas e queria te ouvir sobre o fato se a base nacional curricular, ela realmente, se você é otimista que ela realmente vai mudar da questão conteudista para uma questão de competências. Porque a chave da diversificação está em mudar esse esquema. Eu acho que o que vai dar certo, independentemente de tudo, é justamente tirar essa rigidez, né? Sair do conteúdo, dessa coisa curricular, de conteúdo, de dizer cada semana que tem que fazer o aluno por uma questão de competências. Se isso não funcionar, acho que vai ser muito difícil funcionar o resto da reforma. A segunda pergunta que eu te queria fazer era um pouco mais sobre... se está usando muito a ideia de que diversificar ou criar áreas é sinônimo de redução de oferta. E eu acho que as pessoas têm alguma razão nisso, porque o país está passando por uma crise econômica, tem que se enxugar várias coisas, e eu acho que uma grande preocupação é justamente que venham-se a reduzir muitas matérias, independentemente de discutir se esporte, sociologia, etc. Né? Que mecanismos podem dar... Você pensou, que mecanismos podemos ter para garantir que se garante essa diversidade que tem que ter essa escola? E a minha terceira pergunta é simplesmente acadêmica. Você mostrou vários esquemas de países que complicam a vida nos esquemas, você vê claramente essa diversificação. Obviamente que o Brasil não entraria nos estudos. Mas você tem estudos mostrando se maior diversificação implica em maior qualidade? Entre esses países da OCDE, por exemplo, qual é o modelo? Até onde vai esse grau de diversificação para melhorar a qualidade da escola? Olha, existe uma correlação, né? Os países europeus são muito diversificados e a educação é muito boa. A Finlândia, hoje em dia, 70% dos alunos do ensino médio estão em ensino profissional, é um dos melhores sistemas do mundo. Né? Os países asiáticos, Singapura, Hong Kong, todos eles são altamente diferenciados. Também tem excelente desempenho. Então, há uma correlação. Né? A primeira questão, você tem toda a razão, eu mencionei isso. Quer dizer, se você continuar insistindo que uma base nacional curricular de 700 páginas, a gente não vai para lugar nenhum. Né? Você tem que trabalhar com as competências. Tem uma discussão complicada sobre competências, não vamos entrar nela aqui, mas, de qualquer maneira, a ênfase tem que ser por aí. Agora, uma coisa é você reduzir a oferta de lugares no ensino médio. Eu acho que a gente tem que aumentar. Não é? Quer dizer, hoje em dia, nós temos essa perda que eu mencionei aqui, já entra 3 milhões e sai 1 milhão. A gente tem que fazer com que os 3 milhões terminem. Eles não vão terminar iguais, mas eles têm que terminar. Eles têm que terminar com alguma coisa na mão.
não é? Que vai ser um certificado, vai ser uma qualificação, que tem um valor no mercado profissional, você tem que atender a uma população diferenciada e que chega com condições muito distintas. O sistema tem que ser capaz de fazer isso. E por isso que os sistemas europeus também são complicados, porque eles atendem populações com perfis muito distintos. O sistema americano também faz isso, dentro da diversidade das high schools. Não é? Agora, você vai ter, eu acho que reduzir a quantidade de matérias obrigatórias é uma grande vantagem. Por que todo mundo tem que estudar 13, 14 matérias necessariamente? Não teria uma vantagem. Na Inglaterra, você faz o A-Level, a partir dos 16 anos, escolhe 4. Você trabalha em 4 ou 5 e presta exame em 3, e é isso, acabou. A formação geral você dá até os 15 anos de idade. Lá você ensina um pouquinho de cada coisa para o aluno ter um mapa. Então, você tenta abrir o máximo possível. A partir daí, acabou. A partir daí, a pessoa vai optar. Ela vai ser... Não, é muito cedo para optar. A experiência internacional é que não é muito cedo para optar. As pessoas buscam caminhos. Você não tem opção, porque, digamos, desde o Leonardo da Vinci, não tem ninguém capaz de entender todas as áreas científicas do mundo. O Leonardo da Vinci foi o último, se é que foi. Não é? Não existe mais. Ninguém consegue entender física, química, sociologia, economia, e etc, etc. Não existe. As pessoas mais competentes do mundo, elas procuram uma área que elas gostam, que elas se aprofundam, e elas vão trabalhar ali. E se elas aprenderem uma área, elas até ficam capacitadas para largar aquela área e para outra, para elas entenderem o que é estudar, o que é aprender. Agora você tem que decorar, para fazer uma provinha de 13 matérias, 14, você não aprendeu nenhuma. E aí não serve para nada. Então, eu acho que, claro, os sociólogos estão chateados, eles conseguiram obrigar todo mundo a estudar sociologia, os filósofos também, e agora a gente está querendo acabar com isso. Eu acho que deve. A sociologia deve ser uma opção que as escolas podem oferecer, ou elas podem oferecer economia, ou podem oferecer direito, ou podem oferecer outras ciências sociais que são igualmente valiosas. Alguém pode discutir quanto que é mais ou menos valioso que a sociologia. Oi, professor, tudo bom? Primeiro, eu só queria dizer que eu super apoio a ideia de diminuir as matérias obrigatórias. Eu fiz um ano de International Baccalaureate em Oxford e foi a melhor coisa. Assim, eu falei, meu Deus, como é que esse sistema não existe lá no Brasil? Mas, enfim, é fantástico. Então, eu discuto muito com a minha tia, que você conhece, a Maria Lígia Barbosa, desde sempre, sobre educação. Eu sempre quis entender melhor por que é tão difícil as coisas funcionarem em vários temas, né, no Brasil. Eu acho, uma das minhas teses é que a gente é um país muito novo, normal. Assim, o Plano Real tem, 22 anos, 22 anos, e a Constituição é ainda mais nova. E eu acho que a gente sempre teve muita desinformação, assim, essa questão da falha de comunicação com essa decisão agora e tantas decisões do governo federal fazem com que eu acho que a população não entenda como é que funciona o sistema, seja judiciário, ou na economia, ou em educação. E eu queria entender, assim, eu queria saber a sua opinião de por que os pais de alunos de rede pública não reclamam mais da educação mesmo, dos filhos. Eu não consigo entender bem por quê. Eu acho que você faz essa comparação, né? Que na Coreia ficam as avós, as mães olhando da janela lá de fora para ver se o aluno está estudando, não é? E é uma coisa até terrível, porque a exigência de desempenho que as famílias colocam em cima dos filhos é violentíssima. E no Brasil, uma parte, talvez tenha com diferenças culturais, enfim, mas tem uma parte dessa história que é verdade. Quer dizer, o sistema de educação pública do Brasil ele se expandiu muito tarde, o Brasil é muito tardio em relação a isso. Né? Nós só universalizamos o acesso à educação fundamental inicial em 1990. Né, que nós chegamos mais ou menos a 100%. A educação média, nós estamos ainda em 60%. Estamos patinando ainda. Então, digamos, para a geração que não teve educação nenhuma, o filho está na escola e não cria caso, a escola está ótima. Então, a escola está ruim, não está bom. O menino não tem problema, não traz problema para casa, ainda fica lá. Eu posso trabalhar e tudo bem. Então, os pais não vão muito além disso. Então, eu acho que, em parte, nós temos esse problema. E a política do governo brasileiro, até recentemente, a política do governo PT, foi uma política de expansão. Não é? Em todos os níveis, expansão em todos os níveis, e na verdade já vinha de antes, porque a expansão da educação fundamental ela terminou ainda antes do governo PT, né, mas ele continuou expandindo, mas a questão da qualidade ela não teve prioridade nenhuma, não é? A questão do conteúdo também não. Então, eu acho que agora nós estamos num momento em que a gente já está mais ou menos completando o ciclo da expansão, não é? Ainda que falta ainda coisa, mas agora a questão da qualidade está se colocando e a população não percebe. A verdade é que ela não percebe.
Eu me animei em função de uma colocação tua e da pergunta dela, mas essa questão da expansão é mortal. O último período foi mais creche, mais Pronatec, mais ProUni, mais FIES e mais Ciência Sem Fronteira. E até um movimento que o próprio governo do PT tinha feito em direção à qualidade, estilo Prova Brasil, IDEB, etc., ficou secundarizado em função da expansão. Mas eu vou um pouco na linha da menina aqui. Eu acho que, para mim, o grande desafio é entender... Gostou do elogio? Não, é só... Meu nome, eu esqueci de apresentar, sou Virgínia. Tá, na linha da Virgínia. O meu grande esforço é entender por que a gente tem tanta dificuldade de modificar, né? Por que existe, e não é só no Conselho Nacional, na minha percepção é na sociedade brasileira, essa concepção mais simplista de que democracia é que é o igual para todos. O que for diferenciado está errado. Então, eu queria... se for política focalizada, é errado, tem que ser política universal, né? Então, duas perguntas, Simão. Até que ponto isso tem a ver com a nossa história de país escravocrata, de nobreza portuguesa, de desprezo pelo trabalho manual, de um sistema que começou dual, né? E que a gente foi construindo, desfazendo as diferenças como se isso fosse o democrático. A gente termina excluindo muito mais. E a segunda pergunta é, como é que a gente pode enfrentar esse debate trazendo os dados, generalizando o debate sobre os dados que tu trouxeste, por exemplo, sobre os alunos que não vão para o ensino superior, sobre a diferença de salários no Brasil em relação aos outros países. A escala salarial da Finlândia, do Canadá, devem ser muito menores do que a nossa, né? E, olha, até uma coisa que uma amiga minha me disse um dia desse, que eu fui me perguntando, que países quem tem nível superior tem direito a cela diferente na cadeia? Né? Que diferenças que a gente tem no Brasil que mantém essa concepção de que o objetivo é todo mundo ser doutor? E até que ponto o Enem, feito a partir de 2009, dificultou essa mudança do ensino médio? Eu queria aproveitar, para quem não conhece, dizer que Marisa Abreu foi secretária de Educação do Rio Grande do Sul e é uma das pessoas mais competentes nessa área. Eu posso acrescentar alguma coisa, mas, na verdade, basicamente, o que ela diz eu concordo plenamente e aprendo com ela muito. Eu acho que existe realmente essa... Tem um fator, digamos, eu não quero entrar muito na discussão longa que você colocou, que é muito complicada, mas tem um fator seguinte: quando o sistema de ensino superior ele é muito pequeno, a população é pouca gente, o benefício, nós estamos aqui numa faculdade, escola de economia, né, o benefício econômico, né, da educação é muito alto. O Brasil é 4 vezes mais, ou 5 vezes mais você ganha tendo ensino superior do que tendo educação média. Não é? E isso, em parte, tem a ver com o fato de que tem pouca gente com ensino superior. Na medida que você que aumentou a quantidade de oferta, essa diferencial vem caindo. Não é? Eu acho que tem esse efeito também. Agora, ainda tem uma série de outros efeitos, que a gente pode conversar longamente sobre isso, mas esse efeito ele é importante. Eu acho que é um processo de colocar, de evidenciar, de mostrar. O Enem, eu acho que o Enem é um grande elemento de desigualdade. Ele foi apresentado como elemento de igualdade. Agora todo mundo tem direito de entrar na melhor universidade do país. Aí o pessoal de São Paulo faz o Enem e ocupa os lugares de medicina no país inteiro. E o pessoal local não vai mais para a faculdade de medicina, porque os paulistas estão ocupando tudo. Não é? Porque ele cria, como você coloca todo mundo na mesma régua, você, na verdade, introduz desigualdade. Em vez de você ter vários sistemas, né, cada um com as suas regras próprias, você cria um sistema nacional e você, evidentemente, você discrimina. Não é? Eu acho que aconteceu, mas eu acho que é um longo processo de aprendizagem, de discussão. Alô? Passo para mais uma ou no máximo 2 perguntas. Por favor, eu aqui. Meu nome é Salgueiro, eu sou professor inspetor escolar da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é inequívoco, né? Todo mundo concorda que alguma coisa há de ser feito. O senhor explicou que já no regime passado, aquela educação profissional obrigatória não foi exitosa. Depois disso, e tínhamos currículos fechados e tal. Depois disso, nós partimos para um modelo, que é o modelo que está aí, em que nós temos as diretrizes curriculares, que são obrigatórias para serem observadas pelas unidades escolares, pelos sistemas de ensino, não é? E depois vieram os parâmetros, que acabou servindo de muleta para a maioria das escolas que acabaram copiando os parâmetros. Então, nós temos uma liberdade total e parece que essa liberdade acabou se consolidando
nas tais 13 disciplinas, que a princípio não eram obrigatórias, pelo menos dessa forma. Agora temos uma nova proposta que, em certa medida, se assemelha com aquilo, alguns pontos comuns e outros não. Eu gostaria de, o senhor, com a sua experiência, comentasse, assim, em termos de política pública, para nós podermos implementar esse modelo, quer dizer, o que aconteceu? Por que não funcionaram os outros? Um era fechado, o outro era completamente aberto e não soubemos usar a liberdade que nos foi dada, e agora vem um novo modelo. Mas, em termos de política pública dos sistemas estaduais, o que o senhor acredita que poderia ser feito? E, adicionando, não seria o momento de começarmos a pensar numa responsabilização maior dos gestores, de redes ou de gestores até das unidades, pelo fraco desempenho? Eu acho que, eu diria que é por aí, não é? Quer dizer, os sistemas de avaliação, a função deles é você ter um indicador que você possa utilizar depois para você tirar consequências disso. O Brasil avançou bastante em termos de indicadores de desempenho, mas não tem nenhuma política associada a eles, né? Nem do ponto de vista pedagógico, bom, você tem alguma experiência, alguns estados fazem isso melhor do que outros, né? Mas se a avaliação mostrou que os alunos não sabem tal capítulo de matemática, como é que você capacita os professores para eles ensinarem aquele capítulo? Como é que você devolve a avaliação para melhorar o sistema? Nós temos um sistema de avaliação que ele diz, nota tanto no IDEB, mas e daí? Qual é a consequência? Tinha uma proposta de colocar na porta de toda a escola a nota do IDEB, que é uma proposta muito ruim, porque o IDEB depende muito da condição socioeconômica dos alunos. As escolas de aluno pobre vai ficar com o IDEB baixo, a gente já sabe, né? Mas, de qualquer maneira, né, você tem um aspecto da política da avaliação, que a avaliação ela tem um instrumento pedagógico, mas também tem um outro aspecto que você tem que colocar um certo limite. A escola sistematicamente não consegue, não muda, não aproveita os incentivos, não consegue nada, faz alguma coisa com ela, fecha, muda a direção. Enfim, eu acho que esse sistema de responsabilidade não é trivial, não é? Tem toda uma discussão complicada sobre, por exemplo, você remunerar o professor pelo desempenho. Mas como é que você faz isso? O professor está numa escola de alunos muito complicados, ele vai ter os alunos vão ter pior desempenho nas avaliações do que em São Bento, onde o desempenho é maravilhoso, independentemente do professor, né? Enfim, mas eu acho que essa questão ela tem que se colocar. Você tem que colocar. Eu acho que na medida em que você avançar num sistema de e aí, de novo, o papel do governo federal é um papel de desenvolver avaliações, definir competência, o Maurício Blanco colocou muito bem, você não pode fazer a definição detalhada de currículo, porque não adianta, mas você tem que ser mais claro e mais explícito em competências. Uma função da preocupação com a base nacional era a ideia de que as escolas faziam o que elas queriam, a ideia de você amarrar um pouco mais o que tem que ser ensinado, mas você pode fazer isso melhor, trabalhando com competências e não e tratando diferentemente o ensino fundamental do ensino médio, que são coisas muito distintas, né? Mas eu acho que esse é um elemento. E há outros elementos, eu comecei falando aqui, que a educação brasileira ela tem uma série de problemas. Essa questão do formato do ensino médio é uma questão importante, mas ela está dentro de um contexto muito maior, né? Tem a ver com a formação de professores, funcionamento das escolas, a maneira como os diretores são escolhidos, etc, etc, etc. Bem, não havendo mais perguntas, nós vamos, então, encerrar a sessão, mas antes eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco até agora e mencionar o seguinte, essa apresentação, Simão, nós podemos colocar disponível no nosso site, né? No nosso sítio. Então, convido a todos a entrarem no sítio da EPGE, Escola de Pós-Graduação em Economia, onde haverá esta apresentação do professor Simão Schwartzman, toda uma grande série de apresentações de seminários que fizemos aqui, também está disponível lá, né? E todos os nossos seminários são gravados, é feito uma transmissão para todo o Brasil, por uma palavrinha técnica que chamam streaming, e permanecem depois no YouTube. Então, é possível recuperar tudo isso que nós aprendemos hoje. Daqui a uns 3, 4 dias já deve estar lá a palestra do professor Simão. Essa série de temas contemporâneos, que é uma série para a nossa graduação,
ela se insere nessa rede mais ampla de seminários, né? Todos são gratuitos, nós não cobramos nada pelos nossos seminários. E existe, como o professor Simão falou, aqui uma escola de economia, mas é também uma escola, e como escola, ela precisa receber, eu preciso receber aqui, como diretor da IPGE, os alunos com uma formação adequada para fazer frente ao nosso primeiro ano, que é um primeiro ano muito difícil, não é nada fácil. Então, é necessário que a faculdade da qual eles são egressos seja uma boa faculdade, que, por sua vez, demanda um colégio de nível médio também muito bom. Além das palestras de economia, nós fazemos sobre educação, que é na parte de escola, na parte de economia, nós também promovemos uma série de eventos sobre a economia brasileira, todos eles também disponíveis no nosso sítio, basta digitar IPGE FGV. Então, eu gostaria de começar o agradecimento lá por trás, a Helena e a Luziel, que estão lá nos prestigiando com a sua presença, o nosso querido Rubens Mário, diretor do IDE, cujo trabalho é fundamental para que nós estejamos aqui, a Virgínia, que nos honra aqui com a sua presença, colega de seminários também lá na Gávea, o professor Pedro Flecha Ribeiro, que participou do nosso seminário de educação, e vários outros que, se eu for me alongar, a lista será muito extensa. Eu fico muito honrado de ter tido aqui essa palestra. Foi realmente uma aula brilhante, sem querer, sem nenhum exagero. Nós tivemos aqui uma exposição, ao mesmo tempo, crítica, mas muito construtiva do que a gente precisa fazer na educação. Aquele gráfico do teste de PISA, com aquela distribuição só para o lado direito, é realmente impressionante e infelizmente, tristemente impressionante, né? Mas nós estamos aqui na Fundação num processo contínuo de tentar lutar por isso. A Fundação agora tem também um curso de formação, não do ensino médio, mas apenas para o vestibular, que está sendo conduzido pela professora Marieta, que já está aí com bastante sucesso. Nós estamos tentando retroceder. A própria IPGE começou como uma escola de pós-graduação, há 53 anos atrás, pelas mãos de Mário Simonsen, e só há 12 anos que abriu uma graduação. Então, a Fundação está andando um pouco nessa direção de tentar resgatar o ensino médio, principalmente também, aí, através dos esforços do Rubens Mário, formando professores que vão ministrar aulas pelo Brasil inteiro, e também formando professores que ministram aulas de MBA, que, por sua vez, são MBAs para a formação de professores. Então, esse é um esforço contínuo, e todos aqueles que queiram se unir a esse esforço, eu convido para os próximos seminários. No dia 1º de novembro, nós vamos ter aqui um assunto um pouco diferente, mas tem muito a ver com o Brasil. Nós vamos ter o nosso ex-embaixador na França e na Argentina, o Marcos Azambuja, falando sobre, primeiro, a questão da saída da Inglaterra, da Comunidade Europeia, e depois ele vai falar sobre a eleição dos Estados Unidos, que é um assunto também controverso e até delicado, de certa forma. Então, agradeço a todos. Uma salva de palmas para o professor Simão.